tarde ao pessoal de casa com oferecimento de Dinâmica Administradora de Condomínios, MDJ Serviços e MD Controle de Pragas. Estamos mais uma vez aqui com a Área Comum junto com o nosso jurídico, a Kemily Ló. Viemos conversar com vocês um pouco mais sobre essas novas portarias referente ao enfrentamento do coronavírus. Quais as dúvidas que estão sendo geradas em nossos condomínios referente às aberturas das áreas comuns, como salão de festas, piscinas e etc. Kemily, essas últimas portarias que foram editadas, inclusive essa semana e até mesmo ontem à noite, gerou bastante dúvida com os nossos síndicos e moradores. O que a gente pode colocar para eles, como é que estão essa situação, qual a porcentagem de liberações para essas áreas comuns e quais as dicas que nós podemos dar para os nossos ouvintes de casa, Kemily? Oi, primeiramente, bom dia. Está surgindo bastante dúvida em relação a quais são as medidas que vão ser utilizadas agora para a liberação das áreas comuns, né? A gente está vindo de decretos, revogando os decretos, e o pessoal acabou ficando com um pouco de dúvida nessa área. Criciúma, através dos últimos decretos, revogou bastante coisa, e agora a gente está através daquela portaria que classificou o grau de risco potencial das regiões, inclusive a região carbonífera. Atualmente... Inclusive, Kemily, a gente trouxe as imagens aí, já estamos colocando na tela, justamente para elencar esse grau de restrições que essas determinações estão nos colocando, né? Isso. Ali no mapa do coronavírus, ali a gente consegue identificar. Esse mapa ele está disponível no site www.coronavirus.sc.gov.br e atualmente ele é atualizado e a gente consegue ver quais as áreas que estão liberadas, algumas situações e outras que não. Aí, para a gente conseguir identificar, a gente precisa ter acesso às portarias. E na portaria vai dizer, atualmente na região carbonífera, pode a realização de eventos particulares com limite de capacidade de 40%, o que nos possibilita a abertura do salão de festas, por exemplo, né? O salão de festas, hoje, a gente pode liberar com 40% da capacidade, só que sempre lembrando que o condomínio ele é uma propriedade privada, então o síndico ele pode, dentro do condomínio, verificar se o condomínio dele é possível a liberação ou não. A gente tem alguns casos que eu não vou conseguir controlar a abertura, tem muita gente, o salão de festa é muito pequeno, 40% ainda não vai ser o ideal para abertura, então nesses casos a gente até orienta, olha, se não consegue controlar, se não consegue utilizar da forma que a portaria está estabelecendo, então mantenha fechado, né? Então a gente tem que entender, temos que voltar à nossa rotina, mas sempre entendendo que ainda existe todo o risco de contaminação, então sempre manter o melhor para o condomínio e os condôminos, né? Nesses casos, né, a gente está orientando lá na dinâmica que faça-se, né, os termos de responsabilidade de uso do salão de festas, isso, já alencando essas medidas sanitárias colocadas por esses últimos decretos, transferindo essa responsabilidade justamente para a pessoa que está alocando, porque ela é a pessoa que está colocando essas pessoas fora ao condomínio e estando em contato de risco com o corpo do condomínio, né? Isso, exatamente. A gente está sempre orientando, a dinâmica já fizemos, editamos um termo de responsabilidade para que quem vai utilizar o salão de festa se responsabilize pelo evento que ele está fazendo, né? Então, é muito importante que todos esses cuidados sejam tomados para que o condomínio não venha a ser responsabilizado depois. Kemily, outra situação muito importante, inclusive que nós vimos ali no mapa, se puder colocar o mapa novamente, de grau de risco, é porque que aqui em Criciúma nós temos um grau de colocação para restrições, no município ao nosso lado nós temos outro grau de colocação para restrições, devido ao quê? Aos decretos municipais, né? Então, o que acontece? A nossa região carbonífera, ela está enquadrada na região amarela, né? No nível amarelo. Contudo, cada município ele deve atender aos decretos municipais editados pelo prefeito daquele município. Então, Criciúma revogou algumas medidas e adotou a portaria. Agora, outros municípios da região talvez não tenham feito dessa forma. Então, é preciso analisar, além da portaria, as determinações municipais daquele município em questão, para saber o que pode e o que não pode fazer. Ontem ainda foram editados alguns outros decretos, né? São em relação à realização de feiras, de eleições, jogos esportivos, congressos e palestras. Então, assim, é importante a gente não confundir uma situação com a outra. Nesses outros eventos foi autorizado
50% da capacidade, né? Mas o salão de festas, ele está enquadrado lá na realização de eventos particulares, que é 40% da capacidade. Ok, e é para aquele condomínio que tem piscina, essas áreas comuns mais de uso, principalmente agora com a chegada do verão, né? Pessoal que frequenta essas áreas comuns, quais as dicas? Então, nessas áreas, normalmente são em áreas abertas, né? As piscinas normalmente são em áreas abertas. A gente está orientando, a dinâmica está orientando a restringir somente para pessoas que moram no condomínio. Então, assim, quero trazer meu convidado, vamos tentar diminuir a quantidade de pessoas de fora que estão entrando no condomínio. Claro que não é uma regra geral, né? A gente não pode realmente proibir se o regimento interno autoriza a participação de outras pessoas. Mas, no geral, tentar não deixar a piscina lotada, manter o espaçamento, utilização de máscara fora da piscina, tomando algumas medidas, alguns protocolos de saúde. Essas áreas, como elas são abertas, né, e os próprios elementos ali da piscina já são suficientes para elidir a contaminação ali no local, não totalmente, né, mas de grande modo geral, já pode utilizar as piscinas principalmente. Então é isso, pessoal. Tendo alguma dúvida, já com esses decretos, essas dúvidas que surgiram, já fresquinhas, né, ontem à noite, que foram editadas essas novas mudanças, que surgiu muitas dúvidas entre qual o percentual que deve se aplicar a cada situação, nós ficamos à disposição de vocês pelo número 34783333. E esse foi o nosso Área Comum de hoje, com a participação da Kemi, nosso jurídico, com o patrocínio de MD Controle de Pragas e MDJ Segurança e Dinâmica Condomínios. Esse foi o nosso Área Comum de hoje e em seguida nós ficamos com o intervalo comercial.